Fala pessoal, Maurício Martins aqui e hoje eu vou trazer um tema vital para o crescimento da empresa. Uma metodologia, um tema que vai tirar a tua empresa da zona da esperança e do tomara que aconteça para a zona da intencionalidade. E a gente vai falar então de arquitetura de receita. A maioria das empresas sofre vendas, elas não fizeram vendas, elas não foram atrás da venda. A venda aconteceu e quando a tua empresa roda nessa condição, a meta não existe, ela vira esperança, ela vira um tomara que a gente cresça 15% esse ano, tomara que a gente atinja a meta do mês. Agora, quando a gente tem um norte muito claro e a gente tem uma arquitetura de como isso será entregue granularmente, de maneira que tu saiba que se segunda-feira o Joãozinho fizer 100 ligações, eu vou bater a minha meta de faturamento do ano, aí sim a gente tem meta, a gente tem processo, a gente tem intencionalidade, a gente não tem esperança, tomara que aconteça. Então o foco aqui é a gente entender que a receita ela não é sorte, ela é o fruto de uma arquitetura inteligente que liga as pontas aqui de vários setores. A gente está falando aqui de marketing, vendas, CS, produto, que em muitas empresas, especialmente empresas de tecnologia, né, são áreas conflitantes, né? Uma fica jogando o problema para outra e elas não se integram para melhor eficiência, para melhor... Não vou dar spoiler dessa palavra porque a gente já vai conhecer aqui a completude desse framework, mas quando a gente junta todas essas peças numa estrutura só, a gente tem de fato uma fábrica de receita e não uma empresa que sofre vendas, né? A venda acontece porque a gente quis, não porque o outro quis. E isso mexe muito o ponteiro, né? Todo o nosso discurso aqui da Visp, ele é sempre equity. O quanto isso significa no valuation, no valor da empresa. Então, quando a gente está falando aqui de arquitetar a receita, a gente também está falando em arquitetar o equity, né? Em transformar o empresário comum no arquiteto do equity do próprio negócio. Então, a gente começa aqui pela receita, porque a gente precisa ter previsibilidade. Isso mexe muito o ponteiro do ponto de vista do investidor. Quando você vende a sua empresa, né? O passado, você já se apropriou desse bem, você já se apropriou desse dinheiro, desse crescimento. O investidor está comprando a possibilidade do futuro. E se isso for sólido, previsível, plausível, a empresa vale mais do que outra que, evidentemente, é uma esperança de que se faça aquilo, né? Então, a gente vai começar a olhar para isso aqui agora. Para muitas empresas, o processo termina na venda. O que eu quero dizer com isso, né? O funil de vendas tradicional, né? O funil que eu posso chamar aqui de aquisição, ele termina no fundo. Então toda a meta da empresa está em jogar leads no topo do funil, fazer um processo de qualificação e fechar a venda. E depois? Não, depois eu rodo outro funil e eu adquiro mais outros clientes. Só que a gente precisa pensar no seguinte fator. O CAC, que é justamente o custo de aquisição destes clientes, ele só vai subir no longo prazo. Por que, Maurício? Porque quantos por cento das empresas hoje intencionalmente gastam em mídia, fazem tráfego pago, buscam com intencionalidade o go-to-market, né? Então vamos ser bem simplistas aqui. Quantas empresas fazem tráfego pago? Muitas, muito poucas. E ainda assim, já está caro fazer, né? Imagina daqui 10 anos, a gente vai ter mais ou menos empresas fazendo tráfego pago e vai ter mais ou menos dinheiro sendo gasto com isso. Mais, né? Muito provavelmente mais. E não necessariamente do outro lado, a gente vai ter uma base de clientes, né? Um repositório, um inventário de mídia aqui, de clientes consumidores. Então, se aqui só fica mais caro e aqui eu tenho a mesma base, quando eu dividir uma coisa pela outra, esse número só sobe. E o que isso significa para o futuro, para a perpetuidade de um negócio? Se hoje um cliente custa R$50 para adquirir, daqui 3 meses vai custar 60, e depois 80, e depois 100. Então, se subsequentemente o meu custo de aquisição de clientes vai aumentar, eu preciso ter uma maneira de diminuir a dependência da aquisição. Então a gente começa a olhar aqui para uma lógica que não extingue o funil de aquisição tradicional, mas usa ele simplesmente como porta de entrada. E é aí que entra o conceito do funil borboleta. Por que borboleta, né? Ou gravata borboleta, sendo mais específico, mas aqui na nossa ilustração realmente saiu como borboleta, né? Para ficar gravado na memória. Porque a gente pega esse funil que está em pé, o funil de vendas, e coloca ele deitado, o funil de aquisição. Então ele é uma parte do nosso processo. Então, de novo, é a mesma lógica, a mesma esquemática, né? Levantar conhecimento, né, do cliente, fazer que ele saiba que tu exista, educar ele sobre a tua solução, fazer ele te escolher, apertar a mão, fazer a venda. Mas é aqui que nasce o resto do processo, não é aqui que acaba. Então existe um outro lado, existe um funil inverso, que fica, digamos assim, se o nosso funil de aquisição está aqui na esquerda como o começo do nosso processo, ele continua para o lado direito como um funil de retenção e monetização. Então, se vai ficar necessariamente só mais caro adquirir,
eu preciso dar um jeito de reter e mais ainda de monetizar. E aí a gente vai entender algum indicador muito importante sobre isso mais para frente, mas eu quero dar uma ênfase nessa ideia aqui de arquitetura de funil borboleta, porque o contrato assinado, e aqui ele é o corpinho da borboleta, né? Ele é aquela bolinha ali de primeiro comprometimento. Eu fechei a primeira venda, eu adquiri esse cliente, mas o que eu faço com ele a partir de agora define muito. E aí entram algumas estratégias para a gente pensar sobre isso, né? Então, agora a gente tem toda uma jornada do cliente que não é só vendi, boa sorte e fechou. A gente tem uma outra jornada de preocupação sobre o que fazer com isso. Então, o primeiro funil clássico tradicional, ele versa sobre convencer o cliente a tomar uma decisão. O funil da direita, digamos assim, né? Ele está tratando sobre manter o teu impacto recorrente e importante dentro do negócio. De certa forma, esse funil da direita, ele é uma nova venda recorrente periódica, né? Porque pensa comigo aqui numa prestadora de serviços, como a Visp. A gente tem aqui o CFO as a Service. A gente vai ser o diretor financeiro estratégico. É relativamente fácil a gente fechar o contrato e dizer, olha, você tem esses problemas, você tem estas dores, nós temos essa solução, vem comigo que eu vou te ajudar a resolver. Mas, se não existe uma entrega de valor mensal, recorrente, uma prova de que, ei, vale a pena seguir comigo, eu vou te entregar valor de forma recorrente também, eu vou ter impacto recorrente, você vai perder mais se não me tiver do que o contrário, ou seja, vale mais a pena continuar com o serviço do que abandoná-lo. O que você vai economizar se sair é pior, né, do que você vai perder por ficar. Então, quando a gente olha para o funil de retenção e monetização, a gente está falando de impacto recorrente, de necessidade estendida, de valor agregado e vendido de novo, de novo e de novo. Então, a gente pode sim pensar que o funil de vendas está do outro lado, mas cada ponto de contato deste lado aqui também é uma venda. E isso traz uma nova releitura para o funil de aquisição, porque não adianta trazer um volume de leads podres, de clientes ruins, fora do perfil da dor, da necessidade, do momento que o produto resolve, porque não vai haver retenção e monetização. E aqui entra os conceitos, né, de CAC e LTV. Porque se cada cliente desse que eu adquiri no meu funil de vendas, ele custou 5 mil, mas ele não vai deixar um LTV interessante, né? Ou seja, depois que eu faturar, pagar imposto, o custo de servir esse cliente, quanto que vai sobrar? E o quanto que isso significa contra o custo de aquisição. Porque se eu digo então que eu trouxe um monte de clientes e custou 5 mil cada um, mas o LTV que ele vai deixar para mim depois de entrar é de 10 mil. Ah, mas eu gastei 5, vai sobrar 10. Então o cliente se paga e paga mais um pouquinho, né? Ele paga pelo menos a aquisição do próximo cliente. Mas acontece que a gente está olhando para um indicador aqui que se chama ROI, né? LTV sobre CAC. E o indicador de um bom número para isso é 5, não é 2. 2 é terrivelmente apertado. Por quê? Porque o DRE da empresa, né, ele não acaba quando a gente chega na contribuição. Tem despesa fixa, tem investimento, tem outras coisas. Então, precisa ser rentável no longo prazo. Então, sim, importa o volume, mas importa muito também a qualidade. Porque senão tu tá pagando por um cliente ruim que vai custar trabalho, que vai custar, às vezes, queimar a tua marca. Então, importa. Então, a gente relê, né? O que está sendo adquirido, que clientes estão entrando, como eu filtro clientes que têm mais fit com a solução que eu entrego, qualquer ela que seja, né? Estou usando aqui o CFO da Visp como exemplo porque é a nossa realidade aqui do dia a dia, pelo menos do meu setor, mas a gente pode estar falando de um software, a gente pode estar falando de uma psicóloga, a gente pode estar falando de um nutricionista, de um médico, de um personal trainer. Se o teu cliente não tem fit com a tua solução, não interessa que ela seja boa ou ruim, o cliente que é bom para o personal trainer não necessariamente é bom para o médico que trata lesão, porque esse cara aqui não está lesionado. Então não adianta eu trazer esse cara para esse médico aqui, né? E vice-versa. Então é o cliente certo para a solução certa, senão não vai ter retenção, não vai ter monetização, porque não tenho o que mais oferecer para esse cara, porque ele é o cara errado. Então essa consideração sobre o funil de retenção e monetização me faz repensar o meu funil de aquisição. Quais canais, de que maneira, com que anúncio, com que copy,
e tudo mais. Então, a gente faz essa releitura olhando para esse lado. E agora, olhando, né? Primeiro a gente está falando aqui do domínio do primeiro impacto, né? O funil de vendas, com essa visão, essa leitura do domínio do valor, né? Que é onde está, de fato, o lucro, a geração de caixa, o payback desse cliente, que é fazer um bom onboarding desse cliente, apresentar a solução, garantir que ele use, que ele adote a solução. Porque se não houver adoção e uso, não vai ter retenção. Qual é o maior motivo de cancelamento em SaaS, em softwares, em sistemas? O cliente não usa. Por que é que o Spotify tem retrospectiva anual e playlistzinha, e showzinho, e coisinhas para compartilhar por aí? Porque tu precisa lembrar de usar o Spotify. Porque se tu não ouvir música, tu cancela, tu não paga mais. Então, garantir o uso é a primeira forma de garantir, né, o pagamento, a recorrência, a retenção. E segundo, né, a gente aumentar o valor percebido também. Então, para a gente falar de arquitetura de receita, a gente também precisa mapear toda a jornada do cliente, entender os pontos críticos, né? Basicamente, a gente está falando aqui em reduzir atrito, onde ele existe, e facilitar aquilo que a gente quer, né, os comportamentos que se perpetuem, que sejam recompensados. Tem até um estudo interessante, se não me engano, do Google, né, que os engenheiros, os programadores estavam comendo muito M&M's. O pessoal estava ficando doente de tanto comer doce. O que eles fizeram? Né? Eles tiraram do escritório, não tem mais? Não, eles botaram agora dentro de um pote ali fechado, que tem que abrir um armário para poder pegar. Essas 1-2 camadinhas de dificuldade a mais já reduziram brutalmente a quantidade de M&M's consumidas, né? Então, é uma decisão simples, é um passo simples. Olha, abre o armário, pega ali e bota na mão. Só que ter que fazer isso, né, é um consumo de energia mental ali que já inibiu tanto que resolveu metade do problema. Quando tu olha para a jornada de vida útil do teu cliente dentro da tua estrutura, dentro do teu produto, dentro do teu serviço, tu tem que pensar nessa arquitetura de quando o cliente entra, o que acontece e como é que ele é apresentado a solução, como e quando ele vai usar, e toda essa jornada para entender onde é que tem problema, onde é que pode ser facilitado, onde é que pode ser até glamourizado, digamos assim, né? Recompensar o cliente pelo uso e tudo mais. E mais ainda, né? Garantir que o cliente perceba o valor do uso no menor tempo possível. E isso especialmente vale dentro de serviços, dentro de itens, né? Dentro de estruturas onde exige um setup, exige uma implantação, exige uma adaptação, até que o benefício real daquilo ali possa acontecer, né? Senão acontece o caso de a pessoa que começa a malhar em 3 meses não vê resultado e para. Nossa, justamente quando ia começar a ver o resultado, tu parou, né? Então, basicamente isso. Começou a fazer o tratamento com antibióticos, são 14 dias, tu fez 10. Não adianta. Não adianta se não fizer os 14. Então, quando a gente diminui o time to value, né, o tempo entre o dia que o cliente entra e o dia que ele percebe o valor da solução contratada, isso ajuda muito a esticar o tempo de vida desse cliente na base, no serviço, na estrutura, né? Na hora de montar uma arquitetura de receita de fato, né, eu sempre digo que existem 3 alavancas, das quais a gente pode escolher 2 e a outra vai ser consequência, né? Então, a partir do momento que a gente entende que eu quero vender 100 mil reais, eu posso escolher agora como alavanca secundária ou o ticket médio ou a quantia de contratos, produtos, né? Porque se são 100 mil reais e o ticket médio é 10 mil, é uma quantia de 10. Eu não posso mudar esse número. E eu vejo esse erro sendo cometido em muitas projeções de resultado, né? O dono da empresa querendo dizer assim, ó, a meta vai ser A, B e C. Tá, mas esses números não conversam entre si. Porque se eu entregar a meta A e a meta B, a meta C vai dar diferente. E vice-versa. Então a gente pode escolher as alavancas que são mais fáceis da gente entregar para que a gente chegue no mesmo resultado. Então, para o teu modelo de negócio, para o teu produto, é mais fácil tu vender 10 unidades de 10 mil, vender uma unidade de 100 mil? Qual é a escala que é factível, é entregável? Tu pode escolher 2 dessas alavancas e a terceira, ela vai ser consequência, né? Então, é mais fácil trabalhar para o volume, é mais fácil trabalhar para o ticket, porque eu quero atingir 100 mil reais, por exemplo, né? E aqui entra aquele indicador que eu prometi antes, né? O NRR, o Net Revenue Retention, a retenção líquida de receita. Porque, pensa comigo, imagina aqui uma timeline onde a gente instalou aqui, a gente adquiriu, a gente ganhou 10 clientes, né?
E esses 10 clientes que entraram aqui no meu janeiro, eles vão entrar pagando R$10. Então eu tenho uma receita de 100. Em fevereiro, tá todo mundo comigo, acabou de começar, tá no momento de festa, acabei de adotar a solução, ainda tá legal. 10 clientes, 100 de receita, né? No terceiro mês, um desses clientes já não usou a solução, não adotou a solução. Então eu perdi 10% da minha base, então eu tenho 9 clientes, e eu também perdi 10% da minha receita, porque cada cliente paga o mesmo ticket. Então eu tenho 90% de retenção de logos, né, de pessoas, de cabeças, de marcas, e eu tenho 90% de retenção de receita. Aqui já começa a dar um gostinho do que é esse indicador, né, da retenção líquida de receita. Porque se eu chego ali no mês 3 e eu olho para esses 9 que ficaram e digo assim, tá, olha só, eu estou mexendo no meu preço aqui, agora vai subir tanto. Então, com esses 9 clientes que eu tenho, eu vou ter 100 de receita de novo. O que eu tenho aqui? O que eu fiz? O que eu mexi? Eu tenho ainda 90% de retenção de base, de volume, só que agora eu tenho 100% de retenção de receita. Quando eu estou analisando esta safra, né? Então eu adquiri estes 10 clientes lá em janeiro, dos quais agora em março eu tenho 9 deles. Só que lá atrás eu adquiri 100 de receita mensal, né? E agora eu teria 90, mas eu tenho 100. E o que isso significa? Isso aqui é estrutural, isso aqui é muito chave dentro do negócio, que é a gente pensar o seguinte, né? Ter 10 clientes, que vão trazer 10 unidades de receita, também significa que eu vou ter 10 unidades de custo de servir. E eu também tive 10 unidades de comissão nessa venda e 10 unidades de imposto, etc. Mas quando eu reduzo para 9 clientes, agora com um ticket médio maior, eu não tenho 10 unidades de custo de servir, eu tenho 9. Então eu consegui reduzir o custo, aumentar o preço. Então eu preciso ter menos time, menos horas, menos ferramenta, menos servidor, menos muita coisa, e sobra mais. Então não só eu tenho a mesma receita da safra inicial, mas eu tenho mais margem. E aqui a gente começa a ter um efeito muito interessante, né? Como é que eu faço isso? Depende do teu produto, do teu modelo, do teu negócio, mas tu pode ter vendido algo a mais para um deles, tu pode ter aumentado o preço de todos eles um pouquinho, né? E aqui entra uma virada de chave, uma pergunta muito importante, que é: por que esse um saiu? E essa pergunta sim importa, mas mais ainda, a pergunta que é o graal realmente aqui, né? Por que esses 9 ficaram? Essa pergunta ela tem mais valor, porque quando a gente olha quem saiu, talvez isso aqui nos aponte uma falha estrutural do nosso produto e da nossa proposta de valor. Por exemplo, um provedor de internet que percebeu que de 100 clientes, 50 saíram por instabilidade, desconexão, falha de rede. Cara, essa é a promessa. Eu estou te vendendo internet. Se eu não te entrego internet, eu falhei, né? Então eu preciso corrigir isso aqui. Só que tem outros motivos, né? E quando a gente fala de serviços profissionais, isso fica muito mais evidente. Porque existe a tentativa natural do prestador de serviço de tentar abraçar todo mundo, de ser bom para todo mundo e diluir, digamos assim, a sua proposta de valor. Por isso esta pergunta aqui tem mais peso, que é tu olhar para esses 9 que ficaram e perguntar por que vocês ficaram. E mais ainda, já que vocês ficaram, vocês gostaram de alguma coisa. O que mais eu posso fazer por ti que justifique um aumento, um variável, um success fee? Porque aqui a gente tem o pote de ouro. Porque imagina aqui a seguinte proposta, tá? De novo, eu vou aterrissar isso na realidade da Visp. A gente traz 10 clientes. Qual é a proposta de valor da Visp como um todo, tá? Não só aterrissando literalmente no CFO. Gestão de equity. A gente não está vendendo gestão financeira, apesar de ser o como fazer, né? A gente não está vendendo o valuation, a gente não está vendendo a captação de recurso, a gente não está vendendo o M&A. Nós estamos pegando uma empresa que vale 5 milhões e trabalhando para que ela valha 10. Só que nem todo mundo está jogando esse jogo. Na verdade, quase ninguém está jogando esse jogo. A gente está evangelizando o mercado na tese do equity. Então, qual a chance de que de 10 empresários que entrem aqui no nosso escopo de serviços, os 10 tenham um nível de consciência para: eu estou aqui para jogar o jogo do equity, eu quero chegar aqui valendo 5 milhões e sair valendo 15, 20, 50. Então eu sei a jornada, eu sei o processo e vamos lá. Cara, não. Muitos é uma educação, é de fato uma evangelização. Então vai ter gente que no meio do caminho não vai perceber o valor, não vai entender esse nível de jogo que está sendo jogado e vai sair.
E aí o erro seria a gente olhar para esses caras e dizer: ah, por que tu saiu? Deixa que eu vou mudar tudo aqui dentro para fazer funcionar para ti. E aqui é que tá a pegadinha, porque quando tu dilui a tua proposta central de valor em função de quem saiu, tu vai estragar para quem fica. E aqui tu destrói a tua proposta de valor, porque se eu estou dizendo assim, ó, eu vendo azul, eu vendo é azul, e esse cara foi embora porque ele gosta de verde. Não, peraí, porque eu também faço verde para ti. Quando vê, a gente tá que nem aquela criança que pega a massinha de modelar de todas as cores e mistura, achando que vai fazer um arco-íris e termina com uma bola cinza na mão. E aí não dá mais para voltar atrás. Tu não consegue tirar as pecinhas e as cores de volta. Então, essa pergunta de por que vocês ficaram e o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer? Vamos lá, imagina aqui um ticket médio de 5 mil. O que eu posso fazer para ti, personalizar para ti, que justifique ou uma compra pontual de 10 mil, ou um ticket mensal de 10 mil, né? Ah, mais horas, mais dedicação, mais esse apoio, mais esse serviço, né? Desde que não fuja muito do core, né, da empresa. Essa pergunta faz muito sentido, porque ela é estrutural sobre proposta de valor e o que está sendo vendido, o que está sendo posicionado. Esse indicador, o NRR, ele é uma métrica excelente de retenção e monetização da base, da estrutura, né? Porque se eu chego aqui, vamos pensar agora no meu mês 4, no meu abril, e vamos dizer que eu perdi mais um, então eu tenho 8 clientes. Só que agora eu tenho 120 de receita. Por quê? Porque uns desses aqui gostaram tanto do serviço que pediram mais horas, esses aqui compraram outra solução anexa, estes aqui seguiram em linha com o que já vinha. Então agora eu tenho 120 de receita, ou seja, vamos pensar de novo, 12 unidades de receita contra 8 unidades de custo. Eu ganhei mais margem. O que isso faz dentro do meu DRE? O que isso faz dentro do meu negócio? Eu tenho mais lucro, eu gero mais caixa, eu tenho mais potencial de crescimento, eu posso trazer uma nova safra de clientes, eu posso atualizar a tecnologia, eu posso investir em equipamento, contratar gente. Muito mais lucrativo, muito mais rentável do que diluir os esforços em agradar todo mundo e mais ainda, mais perene, mais longevo, né? Aqui tem uma formulinha um pouquinho mais complexa, né? Mas pensando na nossa visualização aqui, né? 100 de receita, 100 de receita, 120. Se eu pegar essa receita final aqui e dividir pela receita inicial, eu já tenho o NRR. Mas se a gente for dar um zoom na composição dela, a fórmula fica assim, né? A receita inicial, que nesse nosso exemplo é os R$100 da primeira safra, mais a expansão, ou seja, eu tinha 100, esse cara aqui pagava 10, passou a pagar 15, então eu tenho 5 de expansão. Esse outro aqui pagava 10, passou a pagar 8, então eu tenho menos 2, então eu tenho um saldo positivo de 3 aqui, e eu tenho um churn. Então, se eu somo esses fatores, né, o que eu tinha no começo, o que eu vendi de aumentar ticket, o que eu perdi por baixar ticket, o que eu perdi por ter churn, e dividir este novo patamar contra este outro patamar aqui, eu vou ver, olha, eu adicionei aqui 20 unidades. Então, como a gente está falando em números simples aqui, né, 120 contra 100, eu cresci 20%. Então, eu tenho 120% de NRR. Isso é um indicador tremendamente bom, considerando que a gente perdeu o quê? 20% da nossa base de contratos e ainda assim a gente aumentou 20% da nossa base de receita. Então isso é um indicador tremendamente bom de retenção, de monetização, ele indica aumento de margem dentro do negócio, é fantástico. Isso aqui, né, dentro do negócio, ele equivale a uma aplicação com juros compostos, se a gente parar para pensar, porque eu gastei o que eu gastei para adquirir essa safra de 10 clientes que me trazia 100 de receita. E se eu considerar que com esse mesmo gasto, lá no fim do ano, não vou ter 100 de receita, mas eu vou ter 120, isso aqui é igual uma aplicação, isso aqui é um juro composto, isso aqui é formidável. É como se a empresa fosse autossustentável e um pouquinho mais independente da necessidade absoluta de sempre estar adquirindo novos clientes. O que significa segurança, significa previsibilidade. Então, trazendo de novo para o framework do equity, crescimento, margem e, nesse caso, diminuição do risco. E quando a gente junta esses 3 pilares, a gente tem equity, a gente tem a empresa valorizando. Então, entre uma empresa que não consegue ter NRR positivo e outra que tem, qual delas vale mais? Essa é bastante óbvio e importante da gente pensar. Justamente esse slide aqui, ele trata daquela pergunta fundamental, né? Eu vou me preocupar mais com quem sai, eu vou me preocupar em servir melhor quem fica. E esse servir melhor quem fica, né? Eu falei de maneira mais informal, mais coloquial, mas existem termos precisos para isso dentro do mercado, né? Qual desses clientes eu posso fazer um upsell? Qual desses clientes eu posso fazer um cross-sell? E aí entra em toda a metodologia e a rotina comercial
de estar monitorando isso. Também entra a arquitetura de ter um CS dentro desse time, garantindo o sucesso do cliente, entendendo a jornada, entendendo quando é o momento que um vendedor consegue vir e dizer: ei, eu tenho mais este produto, mais este serviço, eu acho que eu posso te ajudar também com esta solução. Então, justamente é todo um organograma, né, desenhado, pensado nessa estrutura, né? E o CS, ele é visto em muitas empresas como se fosse só um pós-venda glamorizado, ele é um suporte de luxo e, na verdade, não é para ser isso, né? Se a gente pensa realmente estrategicamente sobre o papel do CS, ele, ainda que não esteja 100% na linha de frente, mas ele é o verdadeiro arquiteto dentro dessa estrutura, porque ele está pensando em como marketing e vendas estão trazendo esses clientes, como operação está conduzindo esses clientes e como programar a jornada e a rotina desses clientes para que haja menos atrito, mais sucesso, mais momentos de vitória e de felicidade, digamos assim, porque isso vai aumentar a retenção, isso vai aumentar a chance de um upsell, de um cross-sell. Trazendo essa visão, né, o nosso elo de ligação aqui seria o CS, né? De certa forma ele trabalha juntando essas partes, garantindo que a área de produto está fazendo a sua parte, que a área de vendas está fazendo a sua parte, que o pós-vendas está fazendo a sua parte, né? Então todo mundo que está trabalhando para o bom funcionamento desse funil borboleta, né? Que vendas faz um bom trabalho, operação faz um bom trabalho, e aí a gente tem, né, a garantia de aquisição, retenção e monetização. E novamente, trazendo isso para a tese do equity, né? O mercado ele paga um prêmio em cima de previsibilidade futura, em cima de crescimento, em cima de segurança da receita, porque é previsível, tem processo, tem metodologia, tem histórico comprovando que aquilo já foi feito e pode ser feito novamente, né? Então, olhando agora para outro indicador que está implícito aqui, né? Então, eu já tinha até citado, mas agora explicitando ele. O churn ele é muito punido dentro da estrutura da empresa, porque churn significa que eu tenho que gastar mais e fazer um novo CAC para voltar para onde eu estava se eu não tenho NRR. Porque se eu só perco um cliente e uma unidade de receita, para eu voltar para o patamar que eu estava, eu vou ter que gastar um CAC. E lembra daquela conta que a gente fez ali de payback? Se o cliente fica 2 meses na base, não vale a pena. Se o cliente fica 3 meses na base, não vale a pena. Ele tem que ficar X meses na base. Então, é um investimento que eu tenho que fazer de novo para trazer um novo cliente e voltar para a situação zero, a não ser que eu faça NRR. Então, o churn é punido porque ele é uma perda, né? Ele é um novo investimento que eu vou ter que fazer só para voltar para a situação onde eu estava. Esse é tão simplesmente o valor de uma verdadeira arquitetura de receita dentro da empresa, né? É a previsibilidade de tu conseguir estimar com uma previsibilidade razoável, né? De que R$100 de receita em janeiro, ainda que haja logo churn, perda de volume, eu vou ter a mesma ou mais receita no fim do ano, porque eu tenho time, processo, estrutura, metodologia e visão que vão direcionar os esforços para o melhor resultado, para maior lucratividade. Se isso aqui fez sentido para ti, comenta arquitetura de receita aqui nesse vídeo que a gente vai te mandar esse material.